Olá, bom dia, uma excelente sexta-feira para você que está sempre ligadinho aqui no Jornal Diário do Alto Vale. Hoje nós damos continuidade à série de entrevistas com candidatos a prefeito de Rio do Sul. O nosso primeiro convidado de hoje é o candidato Jaime João Pasqualini. Ele que tem 62 anos, é advogado e professor universitário e é do Podemos. Também tem como candidata a vice-prefeita a agricultora Joanita Fronza. Candidato, só explicando brevemente as regras, né? Todos os candidatos estão tendo o tempo igual de 30 minutos. O cronômetro começa a contar a partir do momento em que o senhor passa a responder a primeira pergunta. Inicialmente, então, peço que o senhor se apresente de 1 a 2 minutos para os nossos telespectadores. Bom dia, Helena. Bom dia, leitores e ouvintes e assistentes do Diário do Alto Vale. É com prazer que a gente vem aqui se apresentar como candidato do Podemos, que concorremos à Prefeitura de Rio do Sul do próximo quadriênio, né, 2001 a 2023. Jaime João Pasqualini todos já conhecem, né? Por eu ter nascido, me criado, apenas fui estudar fora, mas voltei para Rio do Sul. Tenho 62 anos, como você já falou, sou também empresário, professor e advogado. Professor por 35 anos, Helena. E tenho 2 filhos, a Rúbia, que mora em São Paulo, e o Vitor comigo, está trabalhando comigo. De forma que um pouco da minha história é marcada pela presença na universidade, né? E eu faço questão de mencionar, porque foi a vida pública, né, sem exercer um cargo político que eu pude desempenhar, quando eu a peguei com 200 alunos e quando entreguei estavam com quase 4.000 alunos. Quando nós recebemos a FEDAV em 96, tinha apenas 2 cursos, e quando saímos tínhamos 20 cursos superiores e uma residência médica. Isso dá o tom, né, da importância de alguém que exerceu um cargo no município, na universidade, e quis o melhor para a cidade. E hoje concorro ao cargo de prefeito justamente para isso, para oferecer o melhor para a minha cidade. Formamos uma equipe de governo com 3 bandeiras, e já vou ressaltá-las. A primeira delas é a competência, a segunda é a honestidade e o trabalho. Todos que compõem nosso governo vão se balizar por essas 3 bandeiras, competência, honestidade e trabalho. E da mesma forma, as obras, os serviços que realizarmos deverão respeitar essas 3 balizas. E Jaime, você falou das bandeiras pelas quais vai trabalhar, né? Eu lhe pergunto, cite as 4 principais ações do seu governo, caso seja eleito. Eu sempre comparo uma administração a alguém que compra um imóvel, um apartamento, uma casa, e é depois ocupando ele gradativamente. Dona de casa sabe muito bem disso, né? Onde vai o armário, onde vai a cômoda e assim mais. Nós temos diversos programas de governo. O primeiro deles é o PUMP. É o Programa Unificado de Pavimentação. Helena, em Rio do Sul, o prefeito escolhe aleatoriamente. Se é amigo do prefeito, ele manda pavimentar. Se não é amigo, ele não pavimenta e ficam as ruas abandonadas. Um determinado morador consegue uma verba do governo federal, não paga nada para aquela rua. Isso é uma desorganização, uma falta de planejamento. Nós teremos um programa onde verbas que vierem do governo federal vão para um fundo único. Um planejamento, o que são ruas estratégicas para serem pavimentadas, ruas vicinais, ruas secundárias, e dentro de uma programação o morador vai saber que a grande reivindicação, saibam disso, a grande reclamação do morador é a pavimentação. A dona de casa quer pavimentação na sua rua. Nós faremos isso de forma planejada, de forma que de 4 ou 8 anos nós saberemos, você saberá quando a sua rua será calçada. A segunda é a Escola Cívico-Militar com a metodologia colaborativa. A educação em Rio do Sul vai dar um salto de qualidade com a ajuda dos professores que terão uma educação continuada, uma profissionalização, para que possa fazer com que o aluno saia da escola aprendendo mais. Esse é a grande discussão, o grande tema mundial. Como fazer para a criança sair da escola sabendo mais. Nós faremos isso através da Escola Cívico-Militar e através da Escola Colaborativa, que é uma metodologia avançadíssima que nós estamos debatendo. O terceiro programa é o Registro Popular, Helena. As pessoas que têm dinheiro fazem a sua escritura facilmente. Comprar seu apartamento, você vai lá fazer a escritura e paga caro por isso. Muitas vezes as pessoas carentes não têm condições de fazer a sua escritura, mas fazem o contrato, o chamado contrato de gaveta. Sou professor dessa área, sou advogado e professor, e lhe digo, os contratos de gaveta, muitos não dão valor.
tem valor jurídico, sim. O que falta é arquivá-lo numa repartição. A prefeitura vai fazer esse arquivamento para dar segurança jurídica para você. Não pode fazer escritura, faça um contrato de gaveta, que não será mais de gaveta, será de arquivamento na prefeitura. Isso é uma medida, um programa inédito no Brasil. E nós vamos arquivar, sabe onde? No blockchain. Blockchain. Lá é que vai ser arquivado esses contratos. Por último, nós temos o Biro Turístico. Nós queremos fomentar, Helena, a realização todos os finais de semana em Rio do Sul, uma convenção dos jornalistas, né? Uma assembleia das igrejas, enfim, nós queremos trazer grandes eventos para Rio do Sul para movimentar os hotéis, né? Tudo com a logística fornecida pela prefeitura. Movimentar hotéis, postos de gasolina, as atrações turísticas da região, de forma que nós vamos dar, através da Rua 24 Horas, uma estrutura mínima para que Rio do Sul comece a desenvolver também na questão turística. Esses seriam os 4 principais que eu me lembro agora, mas teremos muitos outros que teremos a oportunidade de debater durante esse período eleitoral até o dia 15 de novembro. Candidato, o senhor mesmo divulga na sua campanha que não aceitou participar de coligações com negociações com as quais o senhor não compactuava. Lançando uma chapa pura, o senhor acredita que é possível implementar as mudanças e ações que o senhor está propondo? Quem vai dizer isso, na verdade, é o eleitor, no dia 15 de novembro. Se o eleitor está contente com aquilo que está aí, né, com todas essas mazelas, essa situação na saúde que é periclitante, ele vai dizer, não, continua o que está aí. Mas se o eleitor vê na pessoa do Jaime Pasqualini aquela pessoa capaz e com vontade de mudar Rio do Sul para melhor, ele com certeza vai optar pelo número 19. O fato de nós termos conversado, e eu continuo conversando com outros partidos, faz parte da democracia, não há como você se esquivar de conversações. Mas quando eu percebi, naquelas conversações, que o propósito era como derrubar o atual prefeito, e não discutir, nunca quiseram saber das minhas propostas, do Biro Turístico, do PAMP, do Registro Popular, né, da escola. Não, eles queriam saber quem tinha mais votos para ganhar. Eu não participo desse tipo de sacanagem. Eu quero oferecer o melhor para Rio do Sul. O nosso plano de governo não está apenas no papel, como eles colocam lá no governo, no cartório eleitoral. O meu plano de governo está ali para ser executado e cobrado depois. Nós não colocamos balela no papel. Nós queremos fazer de forma que nós temos programa de governo. E quando não querem discutir isso, nós caímos fora. Nós fomos com chapa pura. Muitos dizem, eu não conheço. Não conheço, mas não pode falar nada da minha vice. É uma mulher séria, honesta, trabalhadora, tem a sua Gil e o marido é agricultor. Conhece da agricultura. Com isso, nós fizemos uma chapa pura. E uma chapa vitoriosa, que é o que o povo quer. A mudança para melhor. Com uma chapa pura, sem loteamento de cargos, sem aquele mapeamento de quem vai ocupar isso. Nós faremos uma ocupação a partir de 16 de novembro, com a posse em 1º de janeiro. O senhor até falou no início da nossa conversa, né, do marco que a antiga FEDAV, a atual Unidave, tem na sua carreira, né? O senhor foi presidente da FEDAV e também reitor da Unidave. Qual a marca que o senhor acha que deixou na instituição, né, e também para a comunidade? Muito obrigado pela pergunta, Helena. Eu quero render um tributo. Tudo o que aconteceu na universidade não foi o Pasqualini. Não. Seria egocentrismo meu dizer isso. Tudo o que aconteceu na universidade, da FEDAV para a Unidade, é fruto do trabalho, do esmero, da dedicação, da valorização dos funcionários que lá se encontram ainda hoje. Eu dei liberdade com responsabilidade. Eu fui o líder. Permiti que eles fizessem. E colhia as sugestões, filtrava as sugestões. Lembro da Marli Bastos, dona Marli Bastos. Um dia chegou para mim e disse, ai, Pasqualini, bem que poderia levar faculdade para Taió, Ituparanga e Ibirama. Depois foi para Presidente Getúlio. Uma ideia. Hoje eu recebo milhares de sugestões de ideias. Nós vamos filtrá-las e vamos colocar em prática. E quem vai fazer isso, sabe quem é, Helena? São os funcionários da prefeitura, que faltam ser valorizados. Há mais de 10 anos não recebem um aumento real. Só o INPC, só o reajuste. Nós vamos movimentar, nós vamos dar valor àqueles funcionários para que a prefeitura, depois de um tempo, já comece a população a dizer, mas o que está acontecendo na prefeitura? Os projetos levavam 6 meses, 1 ano, 2 anos para ser atendido e agora é rápido. É porque nós temos a vontade. Por isso que nasce aí o Departamento Estratégico de Atendimento Rápido. Nós vamos dar agilidade da prefeitura com a ajuda do funcionário público, que vai ser o grande baluarte dessa transformação da cidade.
E, professor, ainda falando da Unidade, né, outros candidatos têm falado em suas campanhas que o senhor, como reitor da Unidade, demorou mais de 10 anos para ter as suas contas aprovadas. Eu gostaria que o senhor esclarecesse para a gente se isso é verdade ou é mentira. Sabe, eu agradeço mais uma vez a tua pergunta. Em época de campanha aparece todo tipo de coisa. Eu posso esclarecer. Eu fiquei 8 anos na universidade. 8 anos. Os 7 primeiros anos, todas as minhas contas aprovadas, com rigor esplêndido. O último ano, quando eu já havia saído, eles não entendiam que nós havíamos construído um prédio de 6 pavimentos, com tão poucos recursos e tão rápido. Ficaram investigando. Ficaram 10 anos investigando como é que ela havia crescido tanto a universidade em tão pouco tempo. Ficaram 10 anos, não encontraram absolutamente nada. O Ministério Público Estadual deu um aval, uma homologação, dizendo aqui não tem absolutamente nada. Então o maior atestado da nossa idoneidade, da nossa honestidade, foi o fato de que os meus adversários, né, não entendiam a transformação de uma universidade em tão pouco tempo. Porque eles tinham ficado 30 anos, não fizeram nada. Quando nós ficamos 8 anos, eles quiseram apurar e não encontraram nada. Esse é o maior atestado da minha honestidade. Porque honestidade não é só tua, Helena. Quando se fala em honestidade, tu está envolvendo a tua família. E eu prezo muito pela honra da minha família, que sempre pagou as suas contas, tem tudo em dia na cidade, não deve nada para ninguém. Entrando justamente nesse assunto, o senhor disse numa outra entrevista, inclusive para mim, que o senhor não depende da política para pagar as suas contas. Na sua opinião, a política ela pode ou não ser uma carreira? Eu gostaria que o senhor comentasse esse assunto. O fato de se fazer carreira não é pejorativo, não é errado. Agora, quando tu depende de um mandato para sobreviver, tu vai depender dos grupos. Eu não dependo de grupo nenhum, ninguém está me sustentando na minha campanha. Não preciso ser prefeito, eu sou advogado, tenho minha empresa. Eu quero ser prefeito para fazer melhor pela minha cidade. Quando a pessoa depende de grupos, de famílias que controlam, que manipulam o prefeito, você não vai esperar resultado nenhum na prefeitura, a não ser uma ou outra pavimentação no último ano de mandato. No último ano, e ainda financiada para os outros prefeitos pagarem. Quando o prefeito não precisa daquele emprego para pagar as contas pessoais da família, como é o meu caso, eu não preciso ser prefeito. Eu quero ser prefeito para fazer o melhor para Rio do Sul. Porque Rio do Sul merece, o povo trabalhador, honesto, não pode esperar coisa melhor do que está aí. Nós faremos a diferença. Porque temos vontade, Helena. E conforme informações da própria Justiça Eleitoral, o senhor já foi candidato em 1994, né, concorreu a diversos cargos, deputado estadual, deputado federal, inclusive prefeito de Rio do Sul. E nunca se elegeu diretamente, assumiu aí durante algum período, né, porque era suplente. O que o senhor acha que pode ser diferente nessas eleições, né? Como vencer as eleições aqui em Rio do Sul com tantos candidatos? O que o senhor tem para fazer de diferente? Antes de mais nada, quero dizer que foi uma das melhores entrevistas que eu já participei nesses meus 62 anos de vida. E você está me dando a oportunidade de explicar para essa população. Fui candidato em 94, fui muito bem votado. Fui candidato em 98, fui muito bem votado. Em 2000 fui candidato a prefeito, fui muito bem votado. 2002, 2008. Nunca me elegi, é verdade. Mas nunca comprei um voto. Sempre tentei vencer com a minha melhor proposta. Sempre tentando convencer o eleitor que o que estava por aí acontecendo não era verdadeiro, porque compravam um voto, manipulavam o eleitor. Mas o povo deu um basta. A eleição do Bolsonaro já foi prova disso. E Rio do Sul vai dar um basta para isso tudo. Para essas mazelas de compra de voto, de obras de final de mandato, né? De famílias querendo comandar o candidato. O Pasqualini ninguém manda. Quem vai mandar no Pasqualini é o eleitor. É o povo do Rio do Sul. Se eu perdi 5 eleições, a sexta nós vamos ganhar, porque nós queremos o melhor para isso. Nós temos vontade para vencer e para fazer mais pela cidade, para realizar pela cidade. Pasqualini, diante de um cenário aí com 5 candidatos a prefeito, o senhor acha que a caminhada é mais difícil para chegar até o comando do executivo ou não? Isso é bom para a democracia? Talvez o início, Helena, fosse mais difícil, né? Até que quando o próprio adversário tropeça e comete algumas, né, mazelas, eu chamo de gambiarras políticas, né? Fizeram um arranjo político aí na tentativa de superar o povo, de comandar o povo, de enganar o povo, fizeram um arranjo e deu o que deu. A população já percebeu isso. A população não vai se enganar, não.
Né? Logo, logo teremos os vermelhos voltando para a prefeitura se continuar desse jeito aí. O povo já percebeu a sacanagem e não vai tolerar isso. O povo vai dizer um não no dia 15 de novembro, vai votar no 19, porque o Pasqualini representa o avanço, a vontade de mudar Rio do Sul. O senhor fala muito disso, dessa questão da união, né, por interesses e não pela necessidade do povo, não pela cidade, né? Mudam os partidos. O senhor acha que o eleitor ele se lembra realmente do que aconteceu no passado e o que está acontecendo agora, das alianças que são feitas, ou o eleitor acaba esquecendo um pouco essa questão? Ele esquece e todos nós esquecemos. Por isso é um momento importante de uma entrevista como essa, das participações nos programas, nas redes sociais, para lembrar o eleitor que essa gente que está aí está há mais de 12 anos tomando o poder e nada fizeram pela cidade. As empresas estão indo embora em Rio do Sul, as oportunidades de emprego estão reduzidas, né? O salário do funcionário público está reduzindo. Há 12 anos esses mesmos caras estão aí. E Rio do Sul vai dar um basta no dia 15 de novembro. Chega dessa gente. Vamos botar um cara que não fez coligação para não partilhar, para não lotear cargo. Fez um cara que não usou o fundo eleitoral para pagar pesquisa eleitoral. Nós não usamos o fundo eleitoral. Nós vamos assumir sem dever nada para ninguém. Só devemos para o povo do Rio do Sul que votou na nossa coligação. Aliás, na nossa chapa, porque nós não fizemos coligação. O senhor fala nos próprios programas de rádio que a mudança começa por vocês. A mudança que vocês querem começa por vocês e que a vice-prefeita do senhor seria voluntária, né? O salário de prefeito não poderia também ser voluntário ou por que só o da vice seria voluntário? Eu sou um trabalhador, sou advogado. Se eu me afastar das minhas atividades, quem vai me sustentar? Né? Eu tenho que sobreviver. Né? Eu não posso dizer que vou ser voluntário e depois comer por fora com algumas coisas. Corrupção, não. Eu quero o meu salário que é digno. Algum salário, eles que estão pagando, para algum prefeito pode ser muito. Porque o resultado para a prefeitura é muito pouco. Mas para outro prefeito, que é o meu caso, o salário é pequeno. Porque nós vamos proporcionar um crescimento de Rio do Sul. Por todos os nossos programas de governo. Então, para alguns é pouco, para outros é muito. Eu gostaria que o senhor falasse também um pouquinho mais das propostas que seriam implantadas já no primeiro ano do seu mandato. O que seria a prioridade nesse primeiro momento? Porque muitos prefeitos eles acabam demorando um pouco, eles alegam que precisam colocar a casa em ordem para depois executar as suas ações. O que seria feito já nesse primeiro momento? Helena, eu sou um cara ansioso, teimoso, tenaz e muito pragmático. Eu não vou tomar posse apenas no dia 1º de janeiro. Nós, no dia 16 de novembro, já estaremos lá na prefeitura para planejar. O que falta nessa prefeitura é planejamento na área da saúde, na área da educação. E antes mesmo de tomar posse, nós vamos já estar tudo preparado. Uma máquina que só falta dar o sinal do avançado, o sinal verde. E nós vamos estar caminhando no dia 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro já estaremos oficiando para o governo federal pedido a implantar a transformação da gestão da IFC, antiga Escola Agrotécnica, transformá-la numa escola cívico-militar. Porque ela não muda a escola, ela continua sendo agropecuária, agrotécnica. O que muda é a gestão para cívico-militar. No dia 1º de janeiro de 2021, estaremos remetendo um ofício para o governo do estado para transformar o CAIC e a escola Ellen Kurt em escola cívico-militar. E assim por diante. No dia 1º de janeiro já vamos resgatar o projeto de pavimentação da Estrada do Redentor, fazendo uma via asfáltica, uma rodovia panorâmica até na Escola Agrotécnica, hoje o IFC. Nós vamos trabalhar desde o dia 16 de novembro. O senhor fala, né, dessa proposta de transformar o IFC numa escola militar, uma proposta que inclusive foi alvo de notas de repúdio aí por parte de professores, por parte de outros grupos, né? Explique melhor um pouco pra gente essa proposta, o que mudaria de fato, né? Por que ela precisaria ser militar? Por que essa opção pelo militar? Quando se fala em escola, se fala em educação. E repito aquilo que eu disse no início. Na educação você tem que usar de metodologias, de sistemas, onde o aluno aprenda mais. As escolas cívico-militares mostram, tem estatística do INEP, que os alunos aprendem muito mais quando ela é gerenciada, ela é gerida
pelo processo disciplinar cívico-militar. O que acontece, minha cara, é que os institutos federais, grande parte deles, as universidades federais, estão dominadas por um grupo ideologicamente contra o governo Bolsonaro. E os vermelhos dominaram aquilo. Nós vamos acabar. Escola não é linha ideológica. Escola é para ensinar. Nós, não tem nota de repúdio, pode emitir. Nós vamos transformar a escola agrotécnica. Só se o governo não quiser. Mas nós vamos pedir e vamos ajudar. Porque aquela escola que está lá em cima não é de diretor vermelho, de professor vermelho. Aquilo lá foi o povo de Rio do Sul que ajudou a pagar aquele terreno e foi o governo federal que implantou. Então, se vai ser gerenciada pelos militares ou se é por particular, quem vai decidir isso é o governo federal. Nós vamos pedir, sim, independente de ser vermelho ou não, a escola será cívico-militar se o governo federal autorizar. O senhor é um candidato que é conhecido, tem divulgado isso também em sua campanha, a questão da sustentabilidade, utiliza a bicicleta, a gente vê muito o senhor aí pelo centro de Rio do Sul, né? O senhor acha que a sustentabilidade, ela precisa ser um tema que tenha que ter mais atenção nos planos de governo de todos os candidatos daqui para frente? E o que o senhor tem no seu plano de governo em relação a isso? Mais uma vez você me impressiona. Eu estava esquecendo do nosso parque linear, Helena. Nós queremos transformar o Rio numa atração turística. E como vamos fazer isso? Construindo uma passarela ao longo de todo o rio, descendo o rio Itajaí-Açu, onde as pessoas possam caminhar. E ao construir essa passarela, nós vamos limpar o rio. Nós vamos arborizá-lo com árvores que já estão plantadas lá no encontro dos rios, que fixam o barranco para não haver o deslizamento, que é a mata ciliar. Nós vamos levar as nossas crianças da escola básica, da educação do ensino fundamental, para remar, fazer competições de remo no rio. Para mudar a ideia de que o rio é um lixeiro. E botar as crianças, os jovens, lá dentro do rio, para eles perceberem a importância do nosso rio. Isso é uma visão sustentável, além de andar de bicicleta para economizar. Olha, eu tive que vir de carro, mas se eu pudesse, não estivesse chovendo, eu viria de bicicleta. Como é lindo uma cidade todos de bicicleta, uma cidade não é tão acidentada assim, né? De forma que eu sou um homem que tem uma visão, né, do futuro, da preservação. Olha o que nós fizemos no Encontro dos Rios, a mata ciliar do Encontro dos Rios é totalmente diferenciada. Há um projeto lá. Nós faremos o Parque Linear, a coisa mais linda do Sul, com um custo bem baixo. E falando ainda em Rio, Rio do Sul tem um problema histórico com as enchentes, que é uma demanda antiga da população, muito pouco se fez até agora em relação a isso. É uma bandeira que praticamente todos os prefeitos assumem, mas na prática não se vê muita coisa e a população cobra muito isso, né? Qual a proposta o senhor tem para realmente cobrar dos órgãos estaduais, enfim, federais, ou que proposta a prefeitura teria para fazer algo nesse sentido? Helena, existem duas posições assim, políticas, não politiqueiras. A primeira delas, que eu vejo com muito entusiasmo, e já tenho uma experiência em Francisco Beltrão, que é a construção do canal Extravasor. O canal Extravasor daria vazão rápida a esse acúmulo de água que vem das bacias. O problema é que qualquer ação voltada a minimizar esse problema envolve os órgãos ambientais estaduais e federais. Eles são extremamente rígidos. O canal Extravasor resolve o problema para nós? Eu acho que resolve, né? Mas não posso ficar no achismo. Temos que ver cientificamente. O problema é que cria uma correnteza fortíssima lá para baixo e causa problemas ambientais lá embaixo. Então, essa é uma situação que não depende sim da atitude do prefeito, cobrar dos órgãos estaduais, é uma solução. E a outra, mais paliativa, que é o que acontece na Praça de São Marcos, em Veneza. Todos os anos dá enchente lá. E nem por isso eles saíram de lá, eles se adequam, eles se adaptam à situação e vivem o problema. Eu acredito que as duas nós temos que ver com carinho, né? Uma solução definitiva, que ela exige dos órgãos federais, estaduais, uma parceria, e uma de adequação. Nós temos o geoprocessamento, Helena, não sei se você sabe, mas o geoprocessamento, quando está no nível de 8, ele já diz, essa casa, o prefeitura tem que lá dar o auxílio para remover e logo trazer de volta. Então, existem ferramentas que aliviam o sofrimento de quem padece com as cheias.
O senhor também já passou por diversos partidos, né? Nós já comentamos, agora está no Podemos. O senhor acredita que um partido é meramente uma formalidade e é possível fazer todos esses planos aí, independente de partido? Sim, claro. Eu tiraria um partido que tem uma ideologia e segue aquela. Eu parabenizo eles por aqueles que ficaram no partido e são convictos daquilo. Os outros são ferramentas. Se eu pudesse ser candidato sem estar num partido, eu seria. Né? Tamanho foram as dificuldades que eu tive em outros partidos. Então, o partido hoje é só um instrumento, né, para você ser candidato. Senão você não é candidato. Né? Já tentaram ser candidato sem estar partido, mas a Justiça Eleitoral indeferiu. Então, tirando o PT, que é um partido com uma ideologia própria, é a deles e o respeito, os outros, a ideologia é ferramenta para chegar no poder. O senhor, como advogado e professor universitário na área do direito, na sua opinião, essas operações do GAECO na prefeitura, elas acabam manchando a imagem da cidade? Os servidores que estavam envolvidos, eles devem ser realmente afastados já imediatamente, punidos severamente? Sinceramente, como advogado, eu digo que quem vai julgar isso é a justiça. Se há culpa ou não é a justiça não julgou eles ainda. Eu lamento que o GAECO estivesse aqui maculando a imagem do Rio do Sul. É triste isso e eu condeno essa situação do GAECO, mas não as pessoas. E olha, tenho certeza que muitos dali são inocentes, porque eu já defendi muitos inocentes e a população não acreditava na minha defesa, né? E eu tenho certeza que muitos que estão ali são inocentes e pagam o preço, né, da falta de apoio, porque a justiça veio e prendeu e depois soltou. Eu tenho minhas dúvidas da culpa deles e, portanto, eu não vou condenar absolutamente nenhum deles. Pelo contrário, enquanto a justiça não condenar, eles são inocentes e eu defendo eles. Agora, condeno a vinda do GAECO, que às vezes faz aquela fantasiosa, né, um espetáculo pirotécnico, né? Porque eles, para buscar documentos, talvez o prefeito nem proibia, podia lá entrar, mas eles têm que fazer a pirotecnia deles para se valorizar. Então eu vejo com reserva dessa situação aí. Candidato, nessa semana o Ministério Público de Contas divulgou aí os números dos servidores das prefeituras e câmaras de vereadores que receberam de forma indevida o auxílio emergencial. Só na Prefeitura de Rio do Sul são mais de 360 servidores. Como o senhor acha que eles deveriam ser punidos? De que forma que um prefeito ele deve comandar uma prefeitura para evitar que situações como essa aconteçam? Helena, existe uma situação legal, existe uma situação moral. Né? Legalmente eles podem ter recebidos e ninguém pode fazer nada. Mas moralmente, sabe, esse auxílio emergencial não eram para pessoas que estão empregadas, que têm a sua fonte de renda. Eram para pessoas que precisam mesmo, porque pararam de trabalhar, não têm o seu sustento. Eu fico triste, eu não sabia dessa informação, não. Eu lamento isso, porque não foi esse o propósito do legislador e do governo federal de auxiliar pessoas que já tenham sua situação assim estabilizada. Lamento isso. Candidato, temos ainda 2 minutos e 40 segundos para que o senhor faça suas considerações finais e aproveite também para pedir o seu voto. Obrigado, Helena. Digo mais uma vez que eu raramente tive a oportunidade de trazer minha resposta, meu convencimento a indagações tão importantes, que é importante que o eleitor saiba nesse momento, né? Então eu vou repetir, nosso governo, a partir de 16 de novembro, será balizado por 3 bandeiras da competência. Tudo que fizermos será com planejamento. Não admito que um prefeito faça uma obra só no último ano. Se fosse com uma poupança, tudo bem, vou esperar para ter. Não, se é financiado, porque não foi no primeiro ano. Planejamento. Vai ali no mercado público para ver o que é uma obra mal planejada. Está caindo aquele prédio lá. Então, nós faremos tudo com muita competência. Segundo, honestidade. Honestidade, eu lembro do provérbio de César, não basta que a mulher dele seja honesta, é preciso que todos saibam que ela é honesta. Nosso currículo permite dizer, sou uma pessoa honesta, porque a honestidade, repito, não é minha, é da minha família. Na hora de eu cometer um erro, eu tenho que lembrar disso. E por outro trabalho, não sou vadio, sou de trabalhar, acordo cedo,
vou trabalhar. Ainda com 62 anos, roço a grama da minha rua lá, não é do meu quintal, da minha rua. Quando posso, faço meu trabalho. E por último, nós dissemos não à coligação, porque nós não queremos ninguém para mandar em nós. Quem vai mandar em nós é o eleitor. O eleitor sim merece o respeito. Não famílias tradicionais que comandam a cidade ou com o dinheiro de poderosos que manipulam para ele. Nós não seremos manipulados por ninguém. Nós dissemos não às coligações, nós dissemos não ao fundo eleitoral. Pode olhar ali no site do Tribunal da Regional. Já tem gente fazendo uso do fundo eleitoral que devia ser para a educação e para a saúde, estão pagando pesquisa eleitoral. Isso é uma vergonha para Rio do Sul, gente fazendo isso. Nós não fizemos uso do fundo eleitoral. E a nossa vice, se trabalhar, ela vai receber a sua remuneração. Mas não receber salário para ficar em casa 4 anos e depois voltar para ser candidato, dizendo que quer fazer o melhor para o Rio do Sul. Então, seria essa as minhas colocações. E aproveito, então, para finalizar. Rio Sulense, se você viu no que eu disse, nos meus olhos, a vontade de fazer mais para o Rio do Sul, vote no 19, Jaime Joanita, porque realmente a mudança está na nossa vontade de ser prefeito da cidade. Está certo, candidato. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso estúdio do Jornal Diário do Alto Vale, a todas as respostas aos nossos questionamentos. E eu lembro a você que nos assiste que as entrevistas com os candidatos a prefeito continuam hoje. Às 11 horas da manhã receberemos por aqui o candidato Dionísio Tonetti, mais conhecido como Coronel Tonetti. Já às 2 horas da tarde é a vez do advogado Clóvis Luiz Hoffmann. Fique ligadinho e não deixe de assistir. Até lá!